Você já deve ter se perguntado por que será que as Savings Account pagam tão mal aqui no Reino Unido. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou te explicar o grande motivo que essas savings pagam um valor de juros tão baixos lá nas suas economias. Hoje, a taxa de juros que as savings estão pagando em média é em torno de 0,1 a 0,65% ao ano, naquelas contas que a gente pode acessar o dinheiro a qualquer momento, que se chamam Easy Access. E por que será que esses juros aqui é tão baixo? Todo país ele tem uma taxa base de juros. Lá no Brasil, nós temos a taxa Selic e aqui no Reino Unido nós temos a taxa que se chama Base Rate. Então é a taxa mãe do país. Se essa taxa base do país sobe, os savings e também os mortgages, né, a taxa de juros desses mortgages e também empréstimos sobem junto. Se ela cai, ambos descem, tanto para savings, tanto para os empréstimos. E é isso que acontece aqui. E qual que é a diferença, principalmente, por que as savings, né, as poupanças lá no Brasil pagam um pouco melhor do que aqui? No Reino Unido, né, as poupanças lá do Brasil. Porque a taxa Selic, a taxa base do Brasil, a taxa mãe no Brasil, hoje está 7,75. Então, as savings lá no Brasil, a poupança, elas pagam o que a taxa mãe do país paga. Então, tá ali, 0 a 0, né? Empatado. Aqui no Reino Unido não é diferente. A única coisa que é diferente aqui no Reino Unido é que a taxa base do país de juros é 0,1%. Aí você vê a diferença, 7,75 para 0,1. É completamente diferente. Mas por que uma tem uma taxa de juros maior e outra menor? Aí vamos olhar a questão econômica dos dois países. Brasil é um país emergente, um país em desenvolvimento com vários tipos de risco, tanto políticos quanto econômicos. E quanto maior o risco, maior a taxa de juros. Aqui no Reino Unido, completamente diferente, um país desenvolvido, tem um risco econômico, político muito menor do que o Brasil, e se tem pouco risco, mas também a taxa de juros é bem menor. E basicamente quase todos os países desenvolvidos têm uma taxa de juros muito baixa. E isso não é ruim, pense você que é ruim. É ruim para as nossas savings, mas é boa para o país. Por quê? Como a taxa de juros baixa, isso acaba aquecendo, movimentando mais a economia. Então, nós conseguimos comprar casa com valor de juros menor. As empresas, né, as indústrias, elas podem pegar dinheiro emprestado também e ampliar o negócio. Isso faz com que mais empregos sejam criados e quanto mais gente trabalhando, mais vai mudar a qualidade de vida das pessoas, mais as pessoas vão ter dinheiro para adquirir coisas também. E isso tudo vai levando aquela cadeia, né? Nós ganhamos dinheiro e gastamos e assim por diante. E aí vai movimentando a economia. Sem as indústrias funcionando bem, contratando, aumentando, né, a sua capacidade, a economia do país cresce junto. Então é muito importante, não é ruim não ter uma taxa baixa do país. Isso acaba realmente fazendo com que a economia se movimente. Mas também tem um lado ruim, que é o quê? Mais dinheiro circulando, mais as coisas ficam mais caras. E é o que está acontecendo hoje no Reino Unido. Hoje a taxa base é 0,1 e isso foi um incentivo o ano passado porque nós estávamos passando por uma crise. Lá em fevereiro de 2020, essa taxa ela era 0,75. Não é uma taxa muito alta, mas comparando com o que nós temos hoje, é sim um valor bem mais alto. E com isso nós encontrávamos savings a 1%, 0,75 e assim por diante. Então ali a gente conseguia ver uma diferença. Mas com a crise do coronavírus, o governo foi diminuindo essa taxa base para quê? Para incentivar com que a gente gastasse mais dinheiro, para dar uma movimentada na economia, porque nós estávamos realmente em maus lençóis, né? Nós estávamos muito mal com essa questão dessa crise. Então isso foi um incentivo, né, o que o governo fez para que tentar movimentar mais e que a gente tivesse mais acesso a esse dinheiro. Então, quem tinha dinheiro ano passado, quem tinha dinheiro em savings, talvez pensou, olha, talvez agora com essa taxa de juros menor eu posso comprar uma casa, eu vou comprar um carro, eu vou adquirir coisas, já que os juros estão muito baixos. Você já deve ter pensado o ano passado, talvez não seja a hora de comprar aquela casa que eu queria, porque o governo deu vários incentivos. Como falamos, né? Sempre tem um lado bom
e o lado ruim. E o lado ruim também dessa taxa ser muito baixa, que os preços sobem, a taxa de inflação sobe. E aí, quando a inflação está muito alta, o governo, como essa taxa base ela está completamente ligada à inflação, ela faz o quê? Ele sobe essa taxa para tentar regularizar e dar uma amenizada nessa taxa de inflação. É o que está previsto para o ano de 2021, que essa taxa base do país suba pelo menos a 0,25, para tentar dar uma amenizada, uma freada ali, pegou o freio de mão e segurou que os preços possam diminuir. Então você pode ver e descobrir por que aqui paga uns juros muito mais baixos nas savings do que lá no Brasil. Simplesmente diferentes situações econômicas e riscos. E aí, quando você vê aquela notícia que o Bank of England subiu a taxa de juros aqui do Reino Unido, você já sabe que provavelmente a sua taxa de juros lá da sua savings também vai subir. Mas se você precisar comprar sua casa ou pedir algum empréstimo, os juros também vai ser maior. O que eu deixo aqui para você é, não se preocupe tanto com as savings, deixe na savings só o dinheiro que tem que estar na savings, que é reserva de emergência e para objetivos de curto prazo, e o restante, e para tentar equilibrar, né, a gente conseguir neutralizar esses rendimentos baixos, nós temos que investir. E aí, investir no longo prazo é que nós realmente vamos ter rentabilidades muito maiores do que as savings. É por isso que a gente investe. Então, mantenha o dinheiro lá na savings somente com o que é para ser e depois o restante vamos investir. Se você ainda não investe, já começa a me seguir aqui no YouTube, lá no Instagram, que eu te ensino como você começar a investir aqui no Reino Unido e conseguir ganhar rentabilidades muito maiores que esses savings que nós temos aí dos bancos. Muito obrigada, já dá aquele joinha aqui no vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!